Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a importância da cobertura vegetal no processo de erosão e desertificação do solo. Na aula passada a gente trabalhou o que é solo, os tipos de solo, né, o intemperismo, a formação do solo em si. Hoje nós vamos trabalhar a importância da cobertura vegetal nesse solo, a importância que ele tem para nós, seres humanos, né? Qual é essa importância? Vamos entendê-la agora. E por que, né, é necessário ter uma cobertura vegetal sobre esse solo? Vamos entender para aprendermos. Então vamos lá? Solo, recurso essencial e degradado pela ação do homem. Então, o nosso solo, né, ele é essencial à vida, só que ele vem sendo muito degradado pelo homem. Sabe o que é interessante? Porque o solo, ele vem sendo utilizado desde os primórdios da história. Porque, olha só, o solo sempre foi um recurso importante na história da humanidade. Não foi à toa que as primeiras civilizações se estabeleceram às margens de importantes rios, né, como o Rio Nilo, o Rio Tigre. Por quê? Porque esse recurso, né, acaba que o solo próximo aos rios ou à água, ele acaba sendo mais fértil. Por isso que na antiguidade eles sempre ficavam próximos aos rios. Só que ele é tão essencial para o homem, mas ele vem sofrendo vários impactos decorrentes de uma ação predatória. Quer dizer, o homem ele utiliza muito o solo, só que com isso ele acaba destruindo. Então, agora nós vamos entender esse processo de destruição. O que o ser humano vem fazendo ou o que vem acontecendo para que o solo, né, acaba ocorrendo essa degradação e essa erosão no solo. Antes disso, vamos só entender um pouco o que é o horizonte do solo. No vídeo passado, a gente já falou sobre isso. O solo é uma camada superficial da crosta terrestre, um composto de materiais minerais e orgânicos. São vários os fatores que atuam na formação do solo. Então, para que o solo seja formado, né, vai existir ali vários fatores de formação. Quais são eles? Temperatura, vento, águas correntes, tipo de topografia, chuva, cobertura vegetal, tipo de rocha matriz, né? Que rocha matriz é a rocha que origina o solo. Então, tudo isso, ele atua na formação do solo. E lembrando que tudo isso que eu estou falando é para vocês anotarem no caderno, fazer palavras-chave, o que você for entendendo, você vai anotando, para que quando for acontecer tanto a correção quanto a resolução de questões, vocês tenham o caderno em mãos, tá? Vamos lá. Erosão e degradação do solo. Existem práticas de manejo e uso inadequado do solo, causam sérios problemas de erosão e degradação do solo. Então, o que está acontecendo? A prática do uso do solo inadequado, eu posso plantar? Pode. Tem como os seres humanos sobreviver sem a plantação? Não, mas existe a forma adequada de utilização do solo. Então, hoje o que acontece? As pessoas usam de forma inadequada, acaba ocasionando sérios problemas de erosão e degradação do solo. Mas o que é erosão? O que é degradação? Né? O que seria isso? Vamos entender. Erosão e degradação do solo. A erosão consiste na retirada ou no transporte de solo ou de parte de seus componentes. Então, quer dizer, a erosão acontece a retirada de materiais minerais orgânicos do solo. Com isso, acaba deixando o solo mais pobre, acaba acontecendo a erosão. E o que é lixiviação? Lixiviação é um tipo de erosão que ocorre nas áreas equatoriais, provocada pela lavagem excessiva do solo devido às abundantes chuvas que ocorrem nessa região. Nas áreas equatoriais, são as áreas próximas aos trópicos, né? Principalmente próxima à linha do Equador. Nessa área chove abundantemente, chove o ano inteiro. Com o excesso de chuva que acontece, acaba acontecendo a lavagem excessiva do solo. Quer dizer, se chove muito, o solo vai ser o quê? Acontecer a lavagem, vai perder o quê? Muitos nutrientes com isso. Tá? Então, isso também é um tipo de erosão, mas essa erosão ela pode ser natural, por conta da chuva. Então, ela é conhecida como lixiviação. Então, a gente vai ter a erosão, que é a retirada do transporte do solo da parte de seus componentes. Dentro dessa erosão, acontece a lixiviação, que é uma erosão que ocorre em áreas equatoriais. Por quê? Porque chove muito, com a chuva acaba tendo uma lavagem excessiva desse solo.
Principais agentes de erosão. A gente entendeu agora o que é erosão. Agora a gente vai entender os principais agentes de erosão. O primeiro agente de erosão, a chuva, a água da chuva. Ela é conhecida como erosão pluvial. Por quê? Porque, como foi dito, a lixiviação acontece pelo quê? Pela chuva, pela abundância da chuva. Então, aconteceu ali que a gente acabou fornecendo aquela erosão? A chuva. A água da chuva ocasiona a erosão fluvial. O vento vai ocasionar erosão eólica. Então, o vento é um agente de erosão. E a erosão que o vento ocasiona é a erosão eólica. Porque já não ouviu falar que as dunas se movimentam no deserto? Então, o vento acaba levando e vai modificando aquilo ali vai acontecendo a erosão eólica. Animais e também o homem ocasiona a erosão antrópica, porque tanto os animais quanto os homens, né, nós seres humanos, fornecemos ali a erosão antrópica. Por quê? Porque nós utilizamos do solo para sobreviver. A partir do momento que utilizamos do solo de forma inadequada, acaba acontecendo uma erosão antrópica. Fatores que aceleram o processo de erosão. Então, assim, existe a erosão natural, não falei? A lixiviação é uma erosão natural por conta da chuva. Existe a erosão eólica por causa do vento e também a antrópica, que é ocasionada por nós, seres humanos. Mas existem os fatores que aceleram o processo de erosão. Quais são esses fatores? A ação antrópica, que é o que eu falei, né, que é o agente antrópico. A ação antrópica decorrente de uma série de práticas inadequadas de uso e manejo do solo. Provoca o agravamento da erosão e a degradação dos solos. Podemos citar como práticas inadequadas de uso e manejo do solo o quê? O desmatamento. O desmatamento é ocasionado por nós, seres humanos. Vamos ali e retiramos a mata nativa daquele local. É um desmatamento. Queimadas, coloca fogo naquela região para poder utilizar do solo. Manejo incorreto do solo, quer dizer, a partir do momento que eu vou utilizar algum tipo de cultura ali, faço o manejo incorreto. Exploração excessiva, quer dizer, eu posso ficar plantando sempre a mesma coisa ali naquele solo, plantar todo ano, vai ter exploração excessiva? Sim. Não utilização de terraceamento e curvas de nível. Isso é um tipo de manejo adequado do solo. Se a gente fizer o terraceamento e a curva de nível, o solo ele vai ser muito bem mais utilizado. Mas quando não é utilizado, acaba degradando aquele solo. Monoculturas prolongadas. O que seria monoculturas prolongadas? A palavra monocultura quer dizer que ali só utiliza um tipo de cultura. Monocultura vem de um tipo de cultura. E o correto é fazer essa rotação de cultura, porque esse ano eu posso plantar milho, o ano que vem eu posso plantar soja, no outro ano eu posso plantar algodão, porque se eu ficar utilizando apenas um tipo de cultura, aquilo ali vai acabar acelerando o processo de erosão, entre outras coisas que pode acelerar, mas essas aí são as principais: o desmatamento, queimadas, manejo incorreto do solo, exploração excessiva, não utilização de terraceamento e curva de nível e monoculturas prolongadas. Degradação. Mas, professor, o que é degradação? A degradação do solo consiste em tudo aquilo que está relacionado com sua destruição. Então, a partir do momento que eu falo degradação, é porque ele está sendo degradado, ele está sendo destruído. Por exemplo, a erosão, o empobrecimento do solo. Quer dizer, o empobrecimento do solo é devido, né, a uma degradação. Contaminação. O solo ele pode ser contaminado, por exemplo, por fertilizantes, agrotóxicos. Desertificação, que é o uso abundante dele, vai acabar tirando todos os seus componentes de minerais e matéria orgânica, que pode deixar aquela região desértica. Considerado alguns dos problemas mais graves decorrentes da degradação do solo. Então, quais são os problemas mais graves da degradação do solo? O empobrecimento do solo, a contaminação e a desertificação. Então, 3 problemas sérios de degradação vão ser empobrecimento do solo, a contaminação e a desertificação. Onde ocorre a degradação do solo? Em que região onde ocorre? Normalmente em áreas de monocultura, de desmatamento e áreas desérticas. Monocultura quer dizer, eu só utilizo um tipo de cultura. Desmatamento, porque eu desmatei toda a área nativa daquela região, acabei deixando sem cobertura vegetal e aquilo ali vai degradar o solo. E áreas desérticas, por quê? Porque já utilizou tanto, aquilo ali ficou desértico. Então, as principais áreas de degradação do solo são onde acontece a monocultura, o desmatamento e áreas desérticas. Vegetação versus conservação do solo. Então, vamos entender. Então, quer dizer, para manter a conservação do solo, eu preciso ter vegetação. Isso.
Para manter a conservação do solo, precisa existir vegetação. A manutenção da cobertura vegetal é essencial não só para a preservação dos mananciais e reservas hídricas, mas também para a conservação do solo. Um solo desprovido de vegetação torna-se um solo sem proteção e vulnerável a problemas de erosão e degradação. Então, quer dizer o quê? Quando eu faço o processo de quando eu faço o processo de cobertura do solo, ele vai ter menos problemas de erosão e degradação. Então, se vai ter menos problemas de erosão e degradação, por quê? Porque tem vegetação sobre aquele solo. Então, é muito importante que tenha cobertura vegetal. Quando não se tem cobertura vegetal no solo, o solo se torna um solo sem proteção, um solo vulnerável. Então, é necessário que haja vegetação. A importância da vegetação na produção do solo. Podemos considerar que a vegetação tem um importante objetivo ambiental, visto que permite a proteção da biodiversidade, dos mananciais de água, conectividade entre os fragmentos florestais, estabilização das encostas, restabelecimento das paisagens, barreira contra o vento e equilíbrio climático, captura de carbono e recuperação do solo, até controle de poluição. Então, o que acontece? A importância da vegetação na proteção do solo, ela é essencial. O solo ele fica protegido com a cobertura vegetal. Mas isso é tão importante que permite o quê? A biodiversidade, permite, a manutenção das águas, permite o restabelecimento da paisagem e também a estabilização de encostas. Porque a partir do momento que aquela encosta não tem proteção, ela vai acabar desabando ou ocorrer um deslizamento de terra. Fatores que contribuem para o desmatamento. Então, o que contribui para acontecer o desmatamento? O desmatamento não é uma degradação? Então o que contribui para acontecer aquela degradação? Vamos lá. Primeiro, expansão da fronteira agrícola, normalmente associada a queimadas que provocam grandes danos ambientais. Então, gente, a expansão agrícola é o seguinte: existe mata nativa naquela região, mas eu vou comprar aquela região, vou fazer uma fazenda, vou produzir alimentos ou soja ou algum tipo de grão, vou produzir ali. Com essa expansão da fronteira agrícola, o que vai acontecer? Vai acontecer queimadas e desmatamento. Porque se eu preciso plantar, eu preciso de uma região apta para isso. E eu vou ter que retirar a mata nativa daquele local. Assentamento. O que são assentamentos? Muitos assentamentos são irregulares e acompanhados da grilagem de terra. Então, o que acontece? Eu vou fazer um assentamento, pego aquela terra que não me pertence, eu faço uma grilagem. Grilagem é pegar um pedaço de terra que não me pertence. A partir daquele momento eu coloco várias pessoas naquela região e eu vou fazer o quê? Para fazer assentamento, cabanas, casas, eu vou desmatar. Então, para as pessoas morarem ali naquela região, ela vai ter que desmatar. Pecuária. O pecuarista vê a necessidade de limpar o terreno para a obtenção de pastos, muitas vezes também associada a queimadas. Então, assim, a pecuária, eles têm essa necessidade de limpar a região, porque o pasto, ele provém de capim. Tem que ter capim naquela região. O boi, a vaca, ela vive do capim. Então, a mata nativa não pode continuar naquela região. Ele vai desmatar aquilo ali, vai fazer a pastagem e, a partir dali, soltar o gado naquela região. Então, aquilo ali vai acabar ocasionando desmatamento. Especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? É para obtenção de terras em áreas urbanas e rurais. Então, eu quero comprar aquele terreno. Para ter aquela especulação, para a pessoa poder comprar, eu vou acabar desmatando. Porque aquela região vai virar um loteamento, vai virar algo que eu possa vender. Só que para vender, eu vou ter que desmatar. Ocupação irregular ocorre principalmente próximo aos grandes centros urbanos, tal como a ocupação muitas vezes ocorre em áreas de preservação permanente, quer dizer, áreas preservadas, ali que existe mata nativa e não pode ser degradada, mas as pessoas mesmo assim fazem isso, tais como áreas de mangue, de mata ciliar ou topo de morro. Quer dizer, mata ciliar é aquela mata onde fica próximo a rios. Então, assim, são regiões que são proibidas ter o desmatamento, mas as pessoas, devido à ocupação irregular, acabam ocasionando o desmatamento naquelas regiões. Tá? Então, os fatores que contribuem para o desmatamento é a expansão da fronteira agrícola, assentamentos, pecuária, especulação imobiliária e ocupação irregular. Resultado do processo de erosão do solo. A gente pode conhecer isso como vossoroca ou bossoroca. Aqui na nossa região a gente conhece mais como vossoroca. Como você pode ver na imagem aí, as vossorocas são grandes buracos no solo, formados devido ao processo de erosão.
Vocês estão percebendo que a degradação e a erosão andam juntas e que existe erosão natural e a erosão provocada pelo homem, não é? Existe o que a gente pode fazer para diminuir, porque os fatores que eu falei agora há pouco aceleram o desmatamento. E quem faz aquilo? Os seres humanos e a vossoroca. Isso acontece por quê? Porque o solo, a vossoroca, ela acontece porque o solo não tem cobertura vegetal. Foi retirada aquela cobertura vegetal daquela região, feito um desmatamento ou uma queimada. A partir daí a chuva vem. Quando a chuva vem, ela acaba ocasionando buracos naquela região. Com aquilo, a enxurrada vem e leva todo o barro, toda a areia daquela região e vai fazendo grandes buracos. Isso é o quê? É uma erosão. Essa erosão leva o nome de vossoroca. Então, por quê? Porque faltava cobertura vegetal. Se tivesse cobertura vegetal, não tinha acontecido isso. Vocês podem observar aqui na imagem aí, aonde tem cobertura, continuou intacto o solo. Aonde não tem, ocasionou pequenos buracos. Buracos são enormes buracos, chamados como vossoroca, que é provocado pela força da chuva, ou seja, pela erosão pluvial. Resultado do processo de erosão do solo, deslizamento de morro ou de encosta. Isso aqui você sempre vê na televisão. Sempre em época de chuva, principalmente no verão, acontece. O deslizamento de morro ou de encosta é um fenômeno geológico natural. No entanto, o processo de ocupação irregular dessas áreas, na maioria das vezes pela população carente, favorece o deslizamento. Por quê? Eu vou ali na encosta do morro e quero morar ali. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a cobertura vegetal. Para mim construir uma casa ali, eu preciso retirar a cobertura vegetal. Retirei a cobertura vegetal. O que vai acontecer? O morro ele vai ficar sem proteção. Aquele solo está sem proteção. Por quê? Porque a cobertura vegetal é a proteção daquele solo. Se ele ficou proteção, vai acontecer o quê? Ele vai acontecer o deslizamento. Então isso vai ocasionar, né? Vai ceifar vidas, vai ocasionar vários prejuízos. Mas por quê? Porque as pessoas estão fazendo moradia irregular, em regiões que não pode. Por quê? Por causa da proteção do solo. Resultado do processo de degradação do solo. Com todo esse processo que eu falei para vocês que acontece, né, com a erosão, tanto natural com a erosão humana, acontece o processo de desertificação. Por que desertificação? Desertificação é um fenômeno que corresponde à transformação de uma área num deserto. Mas por que num deserto? Aquela região ela não vai ter mais capacidade de fornecer vida, não vai ter mais planta ali. Por quê? Porque o solo ele ficou pobre de nutrientes e minerais. Vai acabar ocasionando a desertificação. Esse fenômeno é resultante de vários fatores, como variações climáticas e atividades humanas. Podemos considerar os seguintes fatores responsáveis pelo processo de desertificação. A substituição da vegetação florestal por áreas de cultivo, quer dizer, manejo incorreto do solo. Né? Então, ele retira aquela mata nativa daquela região e começa a plantar. Isso é certo? Não. Vai acontecer o que? O manejo incorreto do solo e isso vai acontecer a desertificação. A partir daí, a gente vai entender também a substituição da vegetação florestal por área de pastagem. Então, quer dizer que tem que ter um equilíbrio entre o cultivo, né, de nossas plantações, como também de áreas de pastagens, porque as áreas de pastagens também acontece uma grande degradação e também o impacto da pata dos animais. Quando o gado ele anda muito sobre um solo, ele vai compactar aquela região. Quando ele compacta o solo, quando você joga água sobre aquele solo compactado, ele não vai mais ter a capacidade de absorver a água, vai acabar tendo, vai encharcar aquela região. Então o solo ele não vai ter mais aquela mesma capacidade de absorção como em regiões que não tem a pastagem. Então, o que a gente entendeu aqui? Que o solo, ele sofre processo de degradação. O que seria o processo de degradação? A erosão. E com o processo de erosão, tanto fluvial, eólica e antrópica, porque a pluvial é a da água, da chuva. A eólica é a do vento, a antrópica é as dos seres humanos, animais e seres humanos provocam. A partir desses três fatores, né, de aceleramento da erosão, aí nós vamos ter desmatamento, queimadas, né, chuvas. Então, tudo isso vai acontecer através da erosão. A partir da erosão, então nós temos primeiro a degradação, o solo ele foi degradado através do quê? Da erosão. A partir da erosão, nós vamos ter a desertificação. Então, só para lembrá-los mais uma vez, nós temos a degradação do solo a partir da erosão. Depois da erosão, nós vamos ter a desertificação. A desertificação é quando o solo já perdeu todos os seus nutrientes. Ele não vai mais conseguir gerir vida naquela região. Então, ele vai ficar um solo desértico.
tá? Por conta do uso inadequado do solo, né? Tanto por pastagens ou para o cultivo, né? Retira a vegetação florestal daquela região e o cultivo ou o manejo correto do solo. Práticas de conservação. Mas então, professora, tem como a gente utilizar sem degradar o solo? Sim. Só que a gente precisa praticar as práticas de conservação do solo. Como? Algumas práticas são essenciais para a recuperação e conservação do solo, tais como utilização de adubo orgânico, respeitando as regras e medidas necessárias de controle da erosão, porque existem leis, né, de proteção ao solo, a gente tem que respeitar essas regras. Reforço o acréscimo das reservas de nutrientes a partir da manutenção da biodiversidade da vegetação e do solo, quer dizer, a gente não pode retirar a mata nativa ou a cobertura do solo, é necessário a vida do solo. Plantio de adubo verde entre as linhas da cultura principal, quer dizer, mesmo que eu vou fazer uma plantação, eu não preciso retirar toda a mata nativa, tá? Eu posso manter uma região de mata nativa próxima às plantações. Não é necessário haver todo o desmatamento daquela região. Plantio com rotação de culturas. Por quê? Quando se fala em monocultura, é porque só planta um tipo de cultura ali. Ou só soja, ou só cana-de-açúcar, ou só algodão. Não, tem que existir a rotação de culturas. Todo ano eu vou lá e faço um tipo de plantação. Por quê? Porque cada tipo de plantação, ela degrada o solo de uma forma diferente. Então, se eu fizer essa rotação, o solo ele não vai ficar tão degradado. Atividade. A partir do que eu expliquei para vocês, espero que tenha ficado claro, né? Se não tiver ficado claro, você pode rever o vídeo quantas vezes for necessário e também estarei disponível pelo WhatsApp para retirar todos os tipos de dúvida, tá? Mas a atividade que a gente vai fazer hoje vai ser uma atividade prática. Nós vamos produzir um perfil de solo. Só que fiquem tranquilos, eu vou, produzir um outro vídeo fazendo a explicação passo a passo. Aqui eu só vou colocar os materiais necessários. Quais são os materiais necessários? Caixa de papelão, cola branca e cola quente, rochas, gente, quando eu falo rochas, a gente também conhece como pedras, pode ser brita, pode ser cascalho, tá? Não é exatamente rocha, pode ser qualquer tipo de rocha. E também terra ou areia, a gente vai precisar de 3 cores diferentes, tá? De terra ou areia, você pode usar a que você tem próximo. São materiais simples que você não precisa de... E um borrifador. O borrifador pode ser aqueles de sua mãe usa de produto de limpeza, tem aqueles que ela usa para limpar o fogão, que ele tem válvula para espirrar, então pode ser um daquele, porque a gente vai ter que utilizar a cola com água, então a gente vai utilizar o borrifador. Aí aqui a foto é de um perfil, né, feito na escola. Esse perfil feito na escola, ele foi feito no semestre passado, por alunos mesmo. Aí vem um perfil, a gente utilizou rochas aí, ó, vocês podem ver que foram pedras tipo cascalho e mostrando aí na caixa de papelão. Você pode ver que foi feita as divisórias, é algo simples, não é complicado. Aí aqui vem a diferença de um aí em imagem e do feito na escola. Esse que a gente está vendo aí, a gente vai fazer ele na aula prática. Cada um vai fazer o seu, eu vou produzir um também. E aqui vamos mostrar, tá vendo? Cada camada, existe a camada só de rocha, existe a camada dos solos rocha, que tem solos jovens, que tem tanto a camada quanto matéria orgânica, e vem assim em diante, tá? Nós vamos produzir, a atividade de hoje vai ser esse perfil, uma aula prática, tá? Espero que todos tenham entendido. Estou disponível para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Todo dia pelo WhatsApp, tá? Precisando, é só me procurar. Até breve!